Olá, gente querida, gente que acompanha o TPM Podcast, gente feliz, gente mais que feliz. Espero que você esteja entendendo a felicidade que existe em Deus. Se você não entender que a sua vida só tem sentido com a felicidade que vem de Deus, você vai ficar querendo, você vai correr atrás de coisas que não vão alimentar a sua alma. Você vai ficar comendo petisco e não vai ficar firme, não vai se alimentar de Deus, aquele alimento sólido que tem a ver com o caráter, com a justiça de Deus. E você que está estudando aqui conosco, adquiriu o livro, se não adquiriu, adquira. Passa para frente esse podcast, compartilha aí com os seus contatos, nas suas redes sociais. Você vai ver como Deus tem coisas especiais para você. E nesse review que nós estamos aqui fazendo, nós estamos aqui numa caminhada com o Paulinho. Mais uma vez, Paulinho, estamos aqui. E é uma coisa interessante que Paulo, ele pegou o material, ele leu, ele entendeu e viu da importância da gente trabalhar. Paulinho, fala aí pra gente qual a importância da gente trabalhar com esse livro na vida da igreja. Pastores que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, como é que eles podem utilizar esse livro? Mais que feliz, são... Deixa eu ver aqui, 178 páginas. 176. 176 tudo, né? Páginas com tudo aí. Uma referência, uma quantidade de referências aqui, vários livros pesquisados. O que é que você diz para a gente aí? Como é que esse livro pode ser utilizado na vida prática da igreja, Paulinho? Pastor, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Muita alegria estar aqui com o senhor de novo, compartilhando. O meu livro também está aqui, não é o mesmo, tá? O do pastor está lá, o meu está aqui. E o livro, eu acredito não, tenho certeza que é uma ferramenta extraordinária de discipulado dentro da igreja. Não só para os novos, né? Porque quando nós falamos de igreja, nós podemos falar aqui de um contexto de pessoas que estão chegando, pessoas que já estão há muito tempo, ministérios, né, de casais, adolescentes, jovens. Então, o livro, ele vai se encaixar perfeitamente como um manual, como eu disse, eu falei no episódio passado, como um manual. O discipulador ali, o professor, aquela pessoa que exerce essa função de ensino na igreja, pode pegar o livro e ir caminhando ali os passos, desde o início, a introdução, a explicação do que são as bem-aventuranças. Mas dentro da igreja muitas pessoas já sabem o que é bem-aventurança, mas talvez alguma coisa passe despercebido pela pessoa, né, ou a pessoa entendeu de uma forma errada, e o livro certamente vai auxiliar nesse sentido e, repito, traz muitas outras referências de apoio e muito bem detalhado, né? Não diz só assim que o livro de John Stott, por exemplo, não, no livro de John Stott, na página tal, né, capítulo tal, você vai encontrar falando sobre esse assunto. Então ele está muito bem assim, tipo um GPS, né? Já está te falando certinho aonde você deve ir para que você não perca o tempo ali, né? Pesquisando, buscando. O senhor já fez todo esse trabalho, então facilitou bastante. Agora a gente está chegando, Paulinho, na quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu vejo essa bem-aventurança, Paulo, eu vejo como um choque de realidade interiormente, mas também nos meus relacionamentos com as pessoas com quem eu convivo. Será que eu estou errado? O que é que você acha? É exatamente isso. É a qualidade de um discípulo, né?
É a Qualidade de qualidade vida. que um discípulo, é a qualidade que um discípulo tem de exercer essa bem-aventurança, a misericórdia com as pessoas que estão ao redor delas. E nós temos falado muito do contexto atual e nesse contexto atual que temos vivido, um contexto de muitos ataques, um contexto de muitas ofensas, né? As pessoas, já falamos da mansidão, as pessoas hoje não estão sendo muito mansas em suas atitudes. Agressivas, violentas. Então, essa bem-aventurança de exercer essa misericórdia para com o próximo, ela traz para nós aí um ensinamento muito rico. Porque se eu não for misericordioso com o outro, como é que eu vou alcançar misericórdia? Não vai, né? Tá bem explícito aqui, né? Não vai, Não vai. Exatamente, não vai. Agora, o que é exercer a misericórdia? Primeiro a gente vai ver em termos teóricos, depois a gente vai ver em termos práticos. O que é exercer a misericórdia? Pastor, é retribuir, né? É entender o que é a misericórdia que nós recebemos, primeiramente, porque senão não vou saber o que fazer. E depois que nós entendermos essa misericórdia que nós recebemos de Deus diariamente, pela maneira que vivemos, por mais que a gente viva tentando, né, buscando ali, nós estamos sempre necessitados dessa misericórdia de Deus. Então eu entendi que eu recebo essa misericórdia diariamente. Então agora eu preciso exercer esse perdão, né? A misericórdia é isso, é exercer um perdão. Nós falamos aqui sobre ofensas, sobre pessoas agressivas, e vamos puxar lá do episódio anterior, usar a minha mansidão, que eu já aprendi lá, não revidar a agressividade, a agressão, não revidar a ofensa e exercer misericórdia para essa pessoa, com essa pessoa, né? A misericórdia é interessante, né? Misericórdia. A palavra misericórdia eu não sei se eu coloco no livro, mas vale a pena dar uma pesquisada depois. A palavra, ela às vezes pode ter dois sentidos. A palavra misericórdia, ela é formada de duas palavras. Miseris cardia, palavras latinas. Então, miseris, miséria. Cardia, coração. Então, quer dizer, Deus é misericordioso conosco porque carrega miseráveis em seu coração. Quem são eles? Os miseráveis? Nós. Então, quer dizer, Deus, ele nos recebe, Deus nos aceita pessoas miseráveis, pessoas que já olharam para dentro de si mesmos, os pobres de espírito, né? Se quebrantaram. Espírito, já foram quebrantados e ele nos carrega no coração. Eu acho essa definição de misericórdia, do Deus que é misericordioso, eu acho fantástico. Muito boa. Porque já pensou se não houvesse essa misericórdia e ele exercesse conosco, né, a função de juiz? Exatamente. Se ele fosse nos tratar do jeito que nós merecemos. Exatamente. Então, mas o ser humano tem muita facilidade e, pastor, nós temos repetido isso aqui constantemente a respeito do contexto que nós vivemos, que o contexto atual, ele tem nos empurrado para isso, ou nos puxado para ter esse estilo de vida oposto ao que as bem-aventuranças nos ensinam. Então, nós temos muita facilidade de sentarmos na cadeira do juiz e, não, ele fez isso comigo. Apontar o erro. Eu também vou fazer com ele. Julgar. Entendeu? Isso. Então, aí vem lá a parábola, né, do credor incompassivo, né, que Jesus vai deixar muito claro, recebeu o perdão, mas na vez dele de perdoar, não, você me deve, você vai me pagar. Então, né, fica muito claro. Eu vejo, Paulinho, isso que você está falando é muito legal, porque o contexto da sociedade hoje é um contexto de intolerância. As pessoas estão muito intolerantes.
muito agressivas, elas não conseguem se colocar no lugar do outro. E aí eu falei lá atrás de 2 sentidos da palavra misericórdia. O primeiro sentido é aquele, né, do sentido dessas 2 palavras. Uhum. Mas a palavra também no grego, ela significa sentir a dor do outro. Se colocar no lugar do outro. Por que as pessoas hoje em dia se esquecem tanto disso, né, Paulinho? Pastor, antigamente, né, era muito, falando aqui sobre revidar, né, sobre essa questão do revide, da ofensa, ou você ia ter que fazer uma fofoca, né, falar com outra pessoa, ou você ia ter que falar cara a cara com alguém. Hoje em dia, basta abrir a tela do celular e vai você para as redes sociais. Vai para as redes sociais e você faz isso, né? Você não exerce misericórdia com uma pessoa a quilômetros de distância. Então hoje isso já motiva a pessoa, essa facilidade. Né? O obscurantismo, né? A pessoa ficar escondida. Exatamente. Ali, Exatamente. Às vezes um perfil fake. E o se colocar no lugar do outro, então, nesse contexto que temos vivido de eu e mais eu, né? Primeiro eu e depois eu, e amanhã se der eu também, é muito difícil. É muito difícil. Só, mais uma vez, eu acho que isso vai ficar até muito redundante, mas eu preciso falar. Só depois que você pegar o entendimento lá do início, que você vai chegar aqui entendendo que, cara... E não é nem entendendo que você tem que fazer. Não é nem entendendo que você tem que se colocar no lugar do outro. Você vai se colocar no lugar do outro. O quebrantamento. O quebrantamento. Né? Você vai sentir quebrantamento, a dor do outro. O choro, quando você chora pelo que você é. Primeiro, eu vejo assim, Paulinho, que nas 3 primeiras bem-aventuranças, Deus, na pessoa de Jesus, nos leva a olhar para dentro da gente. Dentro do nosso eu. Quer dizer, hoje em dia as pessoas não querem olhar para dentro de si. Eu sou pobre, eu choro, eu sou manso, como consequência do que eu já me vi, consequência do que eu já chorei. E eu me alimento de Deus, eu quero buscar a Deus. Então isso daí me acalma para eu poder me colocar no lugar do outro. Depois, nas 3 primeiras, que o ser humano, nós conseguimos olhar para dentro de nós, aí agora nas próximas 3 nós vamos olhar para o próximo, né? Esse relacionamento meu com o próximo. De perdão, de misericórdia, de olhar para a dor do outro. Vivemos um mundo, eu digo que é um mundo, é o gospel mesmo, né? É um mundo agressivo, né? As pessoas hoje estão muito beligerantes ou belicosas, o nome aí. As pessoas estão se ferindo, se machucando, se dividindo por conta de tantas coisas erradas. Mas aí a gente chega no finalzinho. Eles obterão misericórdia. E aí? É o que eu ia falar agora, pastor, que por mais que nós estejamos, né, estamos vendo aí uma flexibilização da palavra de Deus, do evangelho. É assim, mas não é tão assim, né, e tal. As pessoas têm tentado maquiar um pouco a maneira para tornar a vida do discípulo mais fácil. Tornar a vida do discípulo mais fácil. O texto é claro. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É uma condição. É uma condição. É uma condição. Se eu não pratico, que já que a gente está falando aqui de praticar, né? Não só de aprender, o livro é isso, o livro motiva. Muita prática, né? Todo no início ali, na transição do primeiro livro vai fazer ali a reflexão a respeito do que o texto quer dizer, e depois todo o capítulo vai dizer, agora colocando isso de uma forma prática, e isso é muito interessante, ensinar a pessoa a praticar. Na prática é isso. Queremos receber essa misericórdia? Então temos que praticá-la. Se coloque no lugar do outro. Exatamente, se coloque no lugar do outro. Beleza, maravilha.
agora a gente chega na próxima bem-aventurança, que é a sexta bem-aventurança. Essa bem-aventurança vai mostrar a nossa interioridade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você que está nos assistindo, veja isso e coloca o seu dedinho aí no compartilhar e passa para frente. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Sabe, Paulo, muita gente assiste a live, assiste o podcast, mas não se inscreve no canal. Que coisa. Custa nada, né? Só um cliquezinho. Não custa nada para receber as notificações. Faça isso. Vamos lá. E a limpeza do coração, Paulinho? Será que tem como o coração ser limpo? Pastor. Que limpeza é essa, então? É porque é dele que provém, né, ali os nossos sentimentos, nossas atitudes, né? E muitas vezes, por mais que sejamos pessoas na caminhada cristã, né? Não vou nem falar aqui de não cristãos, mas por mais que estejamos no contexto religioso, caminhada cristã, o nosso coração muitas vezes ele é impuro. A gente pensa coisa que não deve, mas que vai prover do coração, pensa o que não deve, planeja o que não deve, sente o que não deve, fala o que não deve. E isso demonstra o quê? Que o nosso coração ele não está puro, né? Ele não está puro. Então eu entendo que isso é a pureza do coração. É nós buscarmos essa mudança de caráter profundo que vai fazer com que nós tenhamos um coração limpo. Nós tenhamos um coração... por mais que por algum momento a gente tropece num pensamento, num falar, mas o nosso coração estando limpo, nós vamos reconhecer uma de ir atrás da pessoa, de se... pedir desculpas, pedir perdão, né? Eu vi uma ilustração um dia desse, aquilo ali mexeu muito comigo, sobre o poder das palavras, mas no sentido da ofensa. E o pastor ele falou assim, pega um prato, eu não sei se eu falei isso aqui na outra vez que nós nos encontramos, de qualquer forma eu vou repetir. Pega um prato e um tubo de pasta de dente, né? E espreme a pasta de dente naquele prato, como se você fosse o tubo e a pasta de dente, né, o creme dental, fosse suas palavras. E o prato é a pessoa para quem você proferiu aquelas palavras. Por mais que você use toda a estratégia possível para colocar aquele creme dental dentro do tubo de volta, o prato vai ficar com um resíduo. Ele quis ilustrar o quê? Que as palavras lançadas na impureza do nosso coração, por mais que a gente tente ali, se não houver uma ação de Deus na nossa vida, para que a gente não fale mais aquele tipo de palavras com outras pessoas, e na vida da pessoa que recebeu aquelas palavras, para que ela seja totalmente limpa, restaurada, sem ação de Deus isso é impossível. Por mais que a gente use técnicas ali para tirar aquele creme dental, a sujeira tá lá. A ferida, né, que talvez aquelas palavras causaram naquela pessoa, elas vão permanecer ali. Então, por que nós devemos buscar essa pureza? É exatamente para isso, para não ofendermos as pessoas que estão ao nosso lado, para não proferirmos palavras ruins, para não termos pensamentos ruins, né? A limpeza no coração, veja só, bem-aventurados, mais que felizes, são os limpos de coração. Nós sabemos que nós temos algo dentro da gente que é voltado para o que não presta. Aquilo lá que Paulo falou, né? Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal eu já fiz. A nossa inclinação é essa, né? E essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Ninguém pode fugir. Você que está assistindo o nosso podcast, você sabe que não tem como você fugir da sujeira que habita no seu coração. Não tem.
Eu não posso fugir disso. Mas Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração. Eu imagino, Paulinho, que essa limpeza significa transparência. Limpeza significa honestidade diante de Deus. Quando você olha para dentro de si e você vê que nada pode esconder o seu pecado. Quando você se autodeclara uma pessoa espiritualmente falida. Uma pessoa que você não vai ter condições de, por você mesmo, tirar isso, essa sujeira do seu coração, essa pasta de dente que fica encruada ali no prato, não vai. Todo mundo vai olhar para você e você não pode esconder isso diante de Deus. Eu acho que ser limpo do coração é você dizer assim, ô Deus, o Senhor sabe como é que eu sou. Foi o exemplo que o senhor usou nos episódios anteriores do publicano, né? Eu não posso esconder a minha sujeira, né? Aquela parábola é muito... se aplica em muitos lugares, bem-aventuranças, né? Exatamente. Mas como todas as bem-aventuranças, essa daí também tem uma promessa. Que promessa poderosa é essa? Paulinho diz lá que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles vão ver a Deus. Gente, que loucura! Será que o homem pode ver a Deus? De maneira literal, assim, né? Como eu entendi a primeira vez que eu ouvi isso, não, né? Não. Mas depois a gente aprende que nós vamos ver a ação de Deus, né? Nas nossas vidas. Exatamente. Porque tem muita gente que às vezes está vivendo uma vida e até acredita que seja uma vida condizente, né, com aquilo que Deus espera e fala assim, gente, mas eu não vejo o agir de Deus na minha vida, eu não vejo o agir de Deus na minha vida. Talvez seja necessário essa reflexão, né, de se colocar diante dele e falar, Senhor, não posso, não consigo. Ser transparente e reconhecer, porque, pastor, não sei se o senhor concorda comigo, mas se alguém que está nos assistindo, principalmente nesse episódio, agora, falando dessa bem-aventurança, sobre ser limpo de coração, e a pessoa está pensando assim, não, mas isso aí eu já sou, né? Não, mas isso aí não serve para mim. Talvez seja por isso que não esteja conseguindo ver a Deus. Esteja precisando voltar lá no início do livro, lá no primeiro episódio, fazer a caminhada toda de novo, entendeu? Para poder chegar aqui na bem-aventurança do ser limpo de coração e ver Deus. Só pode ver a Deus quem tem consciência da sua sujeira. Só os honestos que chegam diante de Deus e que reconhecem a sua incapacidade, a sua total, o seu total vazio, a total sujeira, a mancha que o pecado produziu na vida da gente, essas pessoas vão ver a Deus. Vão ver a Deus. Que coisa legal, né? Deus, ele ama pecadores, né? Ele ama pecadores, e que bom, né? Graças a ele por isso, né? Todos nós, que bom que ele podemos vê-lo, né? Podemos contemplar as ações, os feitos dele, podemos ver a Deus, podemos ter experiências pessoais com Deus. Muita gente, Paulinho, acha que não... muita gente que está fora hoje da igreja, muita gente que talvez esteja assistindo a gente desigrejado, gente que não quer nem saber de igreja, a igreja é tudo um monte de hipócrita, então eu não vou lá. Muita gente que anda alienado de Deus e da igreja, às vezes essas pessoas não sabem que quanto mais elas
forem pecadoras, mas Deus aceita elas como elas são, né? Que amor poderoso, hein? Eu acho que eu ia falar difícil de explicar, mas eu acho que a gente não consegue, né? Não consegue Explicar não consegue. essa condição, né? Que as pessoas elas vivem, apesar desse pecado, né? Dessa vida de afastamento de Deus, manter elas cada vez mais distantes de Deus, mas ainda assim Ele está ali esperando, né? Braços abertos, esperando que essa pessoa encontre, né, o caminho e se arrependa de seus pecados e faça essa caminhada desde lá do início, né? E é muito importante nós ressaltarmos mais uma vez que o livro ele orienta o discipulador a caminhar com essa pessoa. Nós já falamos aqui em relação dos pais em relação aos filhos, já falamos no contexto de igreja, né? Uma igreja já pronta. Então agora falando aqui no contexto dessa pessoa que está vindo lá de fora, lá do mundo, viveu uma vida suja de imundície, né? De pecado, e agora Deus está ali esperando ela, e o discipulador pode pegar o livro como um manual ali para ir conversando e ensinando essa pessoa como se tornar um discípulo de Cristo. O discípulo não é uma pessoa perfeita no sentido certinha, né? Então, o discípulo é alguém que está a caminho, né? Que está caminhando. Eu falei com os jovens e adolescentes, né, no final de semana passado, no acampamento, e eu disse exatamente isso aí, pastor, que eu não vim de um contexto cristão. Eu não nasci num berço cristão. Eu não nasci dentro de uma igreja, como muitas pessoas dizem, eu nasci dentro da igreja. A igreja não é berçário, não é hospital, mas nasceu na igreja. Eu não nasci dentro de uma igreja. Eu me converti com 34 anos. Então, assim, eu sou suspeito para falar isso aí, entendeu? A respeito desse amor que Deus tem com os pecadores, né? Com um pecador como eu sou, só que não naqueles pecados que eu praticava antes. Né? Então é uma transformação diária, contínua. É uma busca diária, contínua, exatamente. Uma transformação contínua. E aí a gente chega agora na bem-aventurança, que é uma palavra poderosa de Deus. Na verdade, todas as bem-aventuranças são palavras poderosas de Jesus, né? De Deus para nós. Jesus chega e diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Será que pacificação tem a ver com mansidão? Com certeza. A bem-aventurança da mansidão está relacionada com essa bem-aventurança da pacificação? O manso, ele vai ter não vou dizer essa facilidade, mas ele já vai ter essa predisposição para ser um pacificador, né? Para ser uma pessoa que media conflitos. E vou falar com o senhor, tá muito necessário nos dias de hoje pessoas desse tipo, porque pessoas pacificadoras, né? Porque estamos encontrando muitas pessoas disseminando a discórdia, o ódio, colocando, usando aqui o ditado popular, né, o vocabulário popular, colocando lenha na fogueira, né? Apagando fogo com gasolina. Com gasolina. Então nós estamos precisando urgentemente aí desses pacificadores, pessoas que vão chegar de fato para pacificar e não para incendiar mais. De novo, Paulinho, não tem nada a ver com a qualidade natural da pessoa, não tem a ver se ela faz parte do Greenpeace, né? Ou de algum movimento de paz, social, política, econômica. Organização, né? ONG, alguma ONG, né? Jesus está falando para os discípulos que tiveram a vida transformada lá atrás e estão caminhando para ter uma vida de paz. Que paz é essa que o discípulo traz? Pastor, eu entendo que essa paz, como nós já acabamos de falar aqui, num contexto não diferente daquele tempo, né? No contexto de você
ser a pessoa que não vai causar mais discórdia. Você não vai ser a pessoa que vai incentivar mais problema. Você vai ser aquele... Olha só o que o texto diz. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus era o quê? Jesus era o cara pacificador. Né? Ele era pacificador. Quando Pedro corta lá a orelha do soldado... Não, Pedro, calma aí, cara. Que isso? Você não entendeu nada, Não entendeu, rapaz. não. O que ele está fazendo? Pacificando. Está sendo um pacificador. E é isso que ele espera de nós, que nós sejamos pessoas, os discípulos dele sejam pessoas que tragam essa paz, que cheguem nesses ambientes, seja familiar, seja religioso, seja no trabalho, seja qual for, e traga essa palavra. Calma aí, gente. Não é assim. Vocês não estão entendendo nada. Né? E traga a pacificação. A paz que Cristo dá, né? Que excede, né, todo o entendimento. Que as pessoas não conseguem compreender quando você diz assim, não, eu estou em paz. Eu acho que a paz, Paulinho, tem a ver com uma consciência de que você sabe quem controla a nossa história. Você tem consciência, o pacificador, ele traz a paz porque ele tem uma certeza, uma convicção de que Deus é o soberano de toda a terra. E que essa paz só Ele pode dar. Só Ele pode dar. E a pessoa só se torna, né? Ela só consegue ser um pacificador quando ele se liberta dele mesmo, né? Porque a nossa natureza... Como o senhor falou assim, que ser um pacificador não é algo natural. E não é mesmo, porque o natural é não sermos pacificadores. O natural é olho por olho, dente por dente. Esse é o natural. Esse é o nosso eu. Então, quando nós nos libertamos desse nosso eu, entendemos isso e nos libertamos, aí agora sim, nós estamos prontos para sermos pessoas que vão promover essa paz, trazer essa paz. Agora, Paulinho, o que nós podemos fazer com aquelas pessoas que se dizem cristãs, líderes evangélicos, pessoas que se dizem cristãs, mas eles não vivem na paz, eles vivem mais na agressão, causando discórdia, incitando a violência, o toma lá da cá, batendo, agredindo as pessoas, às vezes não fisicamente, mas verbalmente. O que é que a gente faz com essa igreja? Eu falo assim da igreja, lógico que não é toda igreja, mas são algumas pessoas que dizem representar a igreja, mas vivem numa posição sempre de conflito, de atrito, palavras agressivas. Como é que a gente faz com essas pessoas? Pastor, eu vou ser sincero sim para o senhor. Com essas pessoas, eu acho que o que nós podemos fazer é orar, sabe? Orar, porque normalmente pessoas que têm esse tipo de atitude são pessoas que elas não ouvem ninguém. Se você for tentar levar uma palavra de pacificação para essa pessoa... Você vai ser até agredido. Vai ser. Agora, eu penso que nós podemos fazer com as pessoas que estão sofrendo isso. Desse líder, desse pastor, desse ambiente religioso. As pessoas que estão sendo machucadas. Exatamente. Eu acho que sim, que com essas pessoas nós vamos conseguir ter mais sucesso. Como? Levando para elas a verdade bíblica, fazendo um programa como esse, né? Um podcast como esse aqui, se a pessoa, quem está nos assistindo, entender tudo que está sendo falado aqui desde o início, essas pessoas elas vão entender que nós não estamos, que elas não devem só se sentar na cadeira da vítima, vamos dizer assim. Não, isso acontece comigo, mas elas também devem promover isso. É uma via de mão dupla, né? Elas devem esperar isso de lá para cá, mas elas também devem entregar isso daqui para lá. Então, podemos sim trabalhar com essas pessoas. Antes da gente começar aqui, né, a gravação, estávamos ali conversando, inclusive nós falamos sobre isso, né? Que muitas vezes pessoas nos procuram
para conversar a respeito exatamente desse tipo de situação, que vive dentro de igreja, né, que passa com algum membro de uma igreja, da comunidade onde congrega, ou um pastor, ou um líder, que agiu ali de uma forma que não condiz com o que está escrito aqui nessa bem-aventurança. Então, qual é o nosso papel? Não é também como jogar mais lenha na fogueira, não, aquela pessoa é isso, não, é ser um pacificador. Olha, ele errou, vamos orar para que Deus trabalhe no coração dele, e você... né? Vamos trabalhar isso aqui, não leve isso para o seu coração, trabalha a mansidão, trabalha a bem-aventurança ali do olhar para o próximo, de entender também a situação do próximo. De ser misericordioso. Isso, exatamente. Então eu vejo dessa forma. Eu percebo muito boa essa palavra sua, Paulinho, e eu percebo que muitos líderes que hoje não são pacificadores, pelo contrário, são caçadores de briga, de discórdia, de inimizade, palavras agressivas. Eu vejo que essas pessoas não foram discipuladas. Eu vejo que essas pessoas não foram tratadas. Elas e também continuam a não ser tratados, porque elas acabaram por se tornar pastores de si mesmos. Não aceitam esse tratamento. Não aceitam, não querem ouvir, não querem baixar a cabeça, não querem se submeter. Elas não querem se humilhar. Não existe quebrantamento nessas pessoas, né? Então, elas nunca acham que estão erradas. E isso é muito perigoso, pastor, porque nós vemos aí no atual contexto, né, de rede social, líderes que têm milhões de seguidores na internet e que são pessoas que detêm conhecimento teológico, bíblico, sabe? São pessoas que sabem o que estão falando, que não são pessoas ignorantes, mas que perdem a linha em determinados momentos por causa de uma posição política, né? Por causa de uma opinião. E tudo bem, a pessoa ir ali expor a opinião, mas a forma como ela faz isso, a maneira como ela expõe isso, né? Alguns usando aí até de palavras de baixo calão, e são milhares, são milhões de pessoas que estão tendo acesso a isso. Na verdade, é um discipulado às avessas. Às avessas, exatamente. Tá discipulando, nem tem essa palavra. Ele está discipulando não para o céu, mas infelizmente para o distanciamento de Deus. Né? Isso é muito ruim, porque as pessoas que já estão, né, afastadas ou que nunca estiveram dentro de uma igreja, olham e falam: ao crente, ao cristão, o que está fazendo? Aí a outra fala: foi por isso que eu saí da igreja, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo e tal. Aí acaba condenando a igreja num todo, né? E isso é ruim. Isso é ruim. Os pacificadores são pessoas que se assemelham com o Filho de Deus. Exatamente. Que foi um pacificador. O príncipe da paz, né? O príncipe da paz. O príncipe da paz. Jesus, é interessante que Jesus, nas bem-aventuranças, passa a ser sempre esse referencial, né? As bem-aventuranças mostram o caráter de Jesus. Quer dizer, olha, discípulo, seja igual ao príncipe da paz. Eu vejo, sabe o que eu vejo hoje? Que muitos pastores, teólogos, líderes fogem das bem-aventuranças. Mas foi o que nós falamos lá no início. Eles não querem nem passar perto disso aqui. No primeiro programa. Por quê que fogem? Porque é um soco no estômago isso aqui, entendeu? Calma aí. Vai ter que ser desse jeito aqui? Não, aí não dá. Aí complicou. Aí complicou. Deixa eu fazer do meu jeito mesmo. Deixa eu fazer do meu jeito. Eu quero ser pastor de si mesmo. Gente, nós estamos terminando esse podcast. Paulinho, muito obrigado aí pela sua presença. É muito legal. Na semana que vem, nós vamos trabalhar o último programa das bem-aventuranças, as últimas palavras das bem-aventuranças. Vamos entrar também no Sal da Terra e Luz do Mundo. Gente, você não pode deixar de participar desse podcast. Paulinho, semana que vem vamos finalizar os nossos programas sobre a visão geral do Mais que Feliz. Paulinho, muito obrigado. Deus te abençoe. Suas últimas palavras. Pastor, agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Estaremos juntos aí na próxima semana, se Deus quiser. E repito aqui, comprem o livro, leiam o livro e certamente
você, sua casa, seu ministério será muito abençoado. Valeu, gente. Beijão. Jesus guarde sua vida. Até a próxima.